Sejam bem-vindos ao podcast Comex Connect. Estamos aqui com o Thiago Barbosa. Muito obrigado por estar aqui. O Raya, nosso co-host, e o Ricardo Drago. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a China Fácil, a Martins e o Agesbeck. Thiago, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Thiago, Ricardo, Raya, colegas de longo tempo. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Thiago Barbosa. Atualmente sou coordenador geral de facilitação do comércio e gerente do Portal Único de Comércio Exterior pela SESEX, né? O Portal Único é um projeto cogerido, SESEX e Receita Federal. São os gestores, né? E também fazem parte da comissão gestora do Siscomex. E eu tenho... Minha formação é TI. A minha formação base é TI, Ciência da Computação. Fui programador por muito tempo. E por um acaso de destino, fiz concursos para a área de TI e aconteceu o concurso da Secretaria da SESEX, do MD, que fiz e entrei no perfil de TI. Então, quando eu comecei no Portal Único, eu comecei como o arquiteto de tecnologia da informação para criar a arquitetura do portal, integrações de serviço e etc. E para a gente pensar... Não sabendo nada de Comex, né? Sabia a parte bem teórica em relação que teve que estudar para o concurso. Ah, entendi. Né? Mas em se entender como a coisa funciona na realidade, não. Sim. E aí foi isso, tendo que pensar como seria a arquitetura do sistema, iniciar lá o desenvolvimento das funcionalidades. Isso foi lá em 2014. A gente vai conversando com as pessoas, né? A gente tem um privilégio muito grande com a da administração pública, que a gente tem acesso a vocês que são os especialistas e se colocam disponível para nos dar uma aula, né? Mais ou menos. E então fui aprendendo e fui galgando posições dentro do projeto. Legal. Até que em 2018, né, de 2014 a 2018 eu fui galgando de arquiteto de TI, tomando conta de alguns módulos. Em 2018 eu me tornei gerente do programa Portal Único. Que não tinha uma fotografia estabelecida. Quando você chegou, ele não tinha já uma maquete, ele só tinha ideais. Eu cheguei no dia 0 que eu entrei, foi dia 30 de julho que eu entrei no concurso, que a gente foi tomado posse. Ainda estava só uma ideia da vontade de se fazer a DUI, e não chamava DUI, era REB. O que seria REB? Registro de Exportação Brasileiro. REB. Era REB. Então só existe uma ideia da vontade do que era ser feito. E não existia ninguém para fazer essa ponte entre a vontade da administração pública e o SERPRO. Quando se falava Portal Único, dentro da área de TI, portal é portal de notícias. Um site que agrupa... E já existia o Siscomex Gov.br com todas as notícias. Sim. E o CEP falava, não, já está pronto o portal. E aí não conseguia, entendeu? E eu me vi nisso, e aí quando eu consegui traduzir para o pessoal do CEP, o pessoal falou, pô, mas Thiagão, você é bom, cara, você é bom. Você que falou aí? Eu falei, não, cara, eu só expliquei que não é um portal, é meio que sinônimo de site, uma landing page para quem é de TI. Isso aqui é um sistema. Aí eles captaram, e aí foi seguindo, né? Então foi mais ou menos assim. Mas já tinha alguma diretiva da OMA do single window nessa época? Já tinha, né? Sim, porque o acordo de Bali, né, que foi em 2013, que foi feito, foi em final de 2013, e a gente já participava, já existia toda a filosofia da facilitação, desde o início das discussões em 2007, o projeto e o conceito de facilitação já existia. Só que todo mundo sabe, tem que fazer um single window, mas ninguém sabia o que era um single window, sabe, fazer essa tradução do que estava escrito dentro do acordo, estava sendo redigido, na verdade, no acordo, e concretizar num sistema. E assim, é interessante como o Brasil, a gente está sempre bem à frente no caso de tecnologia. A gente, Índia, também tem muito isso. O que os outros países estão desenvolvendo de single window é o Siscomex 97 nosso, tá? Caramba! Os outros países estão muito tentando. atrasados, O que acontece? Eles têm um sistema aduaneiro e tem o sistema dos órgãos anuentes. Você anexa as licenças como um PDF lá da autorização do sistema dele. Eles estão criando a LI, que é de hoje,
engessada, que tem aqueles 50 campos, mas são só aqueles independentes do anuente, que eles fazem o procedimento e depois o cara tem que fazer o cara crachá para liberar a LI, e a LI cruza automaticamente com a DI deles. Isso eles chamam single window. A gente está à frente. O que é? É trazer realmente o processo dos anuentes para dentro. Não existir mais nenhum outro sistema paralelo. Então nós estamos sendo os precursores dessa tecnologia. A gente pode se apropriar aqui, disso? Assim, América Latina, sim. Agora tem alguns países que ficam de ponta, que trabalham em relação a isso, como Singapura, Coreia do Sul, Nova Zelândia. Mas hoje a gente é referência no mundo. A União Europeia não tem um sistema tão avançado como os Estados Unidos, não tem, o ACE não é tão avançado. Mas eu acho que esses países também têm uma grande facilitação, porque a burocracia, né, e a regulamentação deles também é menor. Sim. São menores e tem uma vocação. Singapura é um país-estado que funciona para ser um hub logístico. Aqui ali ele tem que fazer. E acaba que as mercadorias não ficam em Singapura, né? Só uma área de transbordo. A gente tem, se você olhar na balança, parece que a gente exporta um monte para Singapura, mas não é. A mercadoria não está ali, o comprador final não é ali. Mas é disso que a gente vem trabalhando. Inclusive, quando foi 2022, no aniversário de 5 anos do Acordo sobre Facilitação do Comércio, a OMC teve que escolher um país para fazer a apresentação lá. E o país escolhido foi o Brasil. Uau. E eu fui dentro do Brasil escolhido. Representando. O cara chegou de TI. E galera, para quem gosta de Comex, para começar a pegar na veia, chegou de TI e agora já está lá apresentando como case internacional. Sim, os organismos internacionais, eles reconhecem essa nossa qualidade, proeminência, sim. Eu vejo também que é um pouquinho da nossa flexibilidade. O brasileiro tem muito disso, né? A gente não tem tanta resistência para o novo, né? A gente está E é exatamente nisso. E a OMA pediu para a gente levar qual seria, nessa OMA, na OMC, para levar para fazer essa apresentação sobre qual é o fator de sucesso do programa Portal Único, porque a OMA e a OMC vêm muito Brasil. A gente tem uma presença muito forte nos organismos internacionais e perguntava qual era o fator de sucesso do portal. E a gente criando, né, as apresentações, isso já tem 3 anos, né? Qual é o fator de sucesso? A gente sempre quebra em 3 pilares do portal único, né? Sistema, processo e normas. Vamos falar, na verdade, na ordem que faz. Processo, porque a gente revisita processos, sistemas desenvolvendo e as normas sendo ajustadas para poder regulamentar todo o sistema. E a gente levantando esses 3 pilares, qual que é o fator de sucesso? E a gente percebeu que não é esse o fator de sucesso do portal. O fator de sucesso do portal é a cooperação público-privada. Público-privada, perfeito. Essa é uma palavra até que você estava usando, Ricardo, a palavra que você é o patrimônio. O patrimônio do portal único é essa criação de equipe, conversa, cooperação. Mas isso veio muito, acho que foi em 2006, meu primeiro curso que eu tive lá na OMA, isso veio muito porque assim, chegou a mentalidade que no geral mudou. Do Safe Framework. O Safe Framework e assim, e na época o curso de classificação foi para umas 20 pessoas. E a pessoa que estava lá falou assim, olha, agora, o resumo é mais ou menos assim, nós entendemos que a gente tem que trabalhar com o setor privado. Open the gate. Porque aquilo que você estava comentando ontem, né? O setor privado tem uma demanda que às vezes quem está lá no topo não está sabendo o que a gente precisa aqui. Sim. E até um tempo atrás, eu estou há 27 anos no Comex, não tinha essa interface. Não tinha, essa é a realidade, não tinha essa interface. Hoje a gente vê muito mais proximidade, muitos órgãos, muitas associações informando o que pode melhorar. Ok, pode ser que seja uma ideia maluca, mas pelo menos a gente tem noção que o setor público está ouvindo. Sim. E tá trabalhando nisso, né? Eu participei por dentro dessa participação público-privada pelo Procomex, né? Sim. Então o Procomex eu acho que é um grande pilar também dessa parceria. E a gente fez o quê? Né? Antes era aquele mapeamento no papel. Então, aquele papel pardo, paredão, colocava os post-it, o fluxo. Então, as is, né? Como é, to be.
né? Então, como que a gente deseja que seria? E não é aquele negócio assim, como eu acho que a receita pôr ou não. Peça como se fosse o pedido para Deus, assim, como você gostaria que fosse, né? Disruptivo, assim. Cara, assim, ó, pô, por que é muito caro o foguete? Porque ele não volta. E se voltasse? Né? Então é aquele raciocínio. E se voltasse, o que eu deveria fazer para, né? Então, quando a gente vai, né, para esse mapeamento que a gente fez, e aí a gente fazia todo um relatório e aí marcava reunião com os órgãos governamentais em Brasília, e eu acho que essa união foi você falou, um patrimônio, um fator. Patrimônio é que, porque não é que o processo, o sistema e norma não é importante. Na verdade, esse é o nosso produto, é o entregável. Mas é aquilo, tecnologia, do que a gente começou a desenvolver. Hoje já é outra tecnologia, a gente já tem que repensar, já estamos repensando da DUI, aí eu falo da DUI. Os processos de exportação mudaram, ele foi construído pré-pandemia e pós-pandemia mudou muito as questões logísticas, como funciona. Vou dar um exemplo concreto, específico, a DUI hoje ela fica 15 dias, ela cancela se não inicia o ACD. Dentro das questões de falta de container, fluxo que está sendo, não tem que se repensar qual é o tempo da DUI, porque não fazia sentido. Se eu emitir a nota para fazer a DUI, eu já tenho que sair, eu tenho que estar indo para o estabelecimento, para o recinto alfandegado. A legislação está mudando, aonde pode ficar em armazém geral. Então, assim, tudo se muda. Então, por isso que o patrimônio é essa interação, porque a tecnologia muda drasticamente, os processos mudam, então quem é que realmente faz as coisas mudarem, acontecerem? São as pessoas, e as pessoas se conversando. E aí entra o valor das pessoas que hoje estão embutidas dentro do serviço público, porque por maior que seja o anseio da sociedade civil, se não tiverem esses indutores no poder público, essa vocação não acontece, né? E aí, um pouco no teu caso. E aproveitando aqui para o nosso público, para avisar que nós raptamos o Thiago do Procomex, né? Nós estamos aqui no estúdio também, fora de contexto, aqui na Avenida Paulista. E o que eu queria tentar, de alguma forma, funilar aqui é qual é o legado, qual o grande legado que você vê que essa que você nos contou agora, essa história deixa para o comércio exterior, que é o principal motor desse ciclo, além da boa vontade do espírito de Estado, né, que é o que a gente vê da equipe toda, né? Sim, antes de responder assim, é uma equipe, acaba que a gente tá como gestor, né, aparece mais, mas são equipes de centenas de pessoas, tá? São dezenas, são menos de dezena em cada órgão, a gente tem pouca gente em cada órgão, mas juntando, essa é a questão do fator, juntando a gente passa a ter centenas de pessoas de força de trabalho e o que eu acho legal é que todo mundo sempre fala, cara, só tem servidor público de primeira no portal, como é que vocês conseguem selecionar? Vocês sabem como é que a gente consegue selecionar os melhores para estar no projeto portal? Em qualquer órgão, na Secretaria de Fazenda e tal. Aí, pessoal, pega a receita aí. Isso é bom até para nós. Vamos chegar aqui. Mais um. A questão é que, dentro das atribuições do serviço público, participar de um projeto não faz parte da atribuição. Então, eu não posso obrigar ninguém a participar do projeto Portal Único. Então, o nosso ponto fraco é, ao mesmo tempo, ponto forte. Quem entra no Portal Único é porque tem a filosofia que quer fazer algo diferente, inovar e trazer coisa. Então, são poucas pessoas que querem assumir essa bronca, não ganham um centavo a mais por isso, porque na administração pública não é igual na iniciativa privada, que você tem bonificações, você só recebe a mais quando você assume um cargo de chefia, mas não é, você está trabalhando como técnico para trazer. Mas, ao mesmo tempo, quem é que se dispõe a fazer isso? É quem é bom e quer fazer a coisa ser diferente e ver um propósito disso tudo. Então, o ponto forte e o ponto fraco da gente não poder obrigar ninguém a trabalhar no portal, a gente, quando eu falo todos os órgãos, é o diferencial. São poucas pessoas, mas são equipes autogerenciáveis, pessoas responsáveis. Então, o custo de gestão reduz bastante. Então, trabalham pelo propósito, pelo projeto. Isso. E o legado é essa... Gente, é o que a gente sempre põe no Procomex, tudo. Quando que vocês vinham todos os órgãos sentarem juntos, conversar de forma sendo sincero, convergência, sabendo que a gente não sabe tudo, que quem são os especialistas em comércio exterior são vocês do setor privado, cada um dos diferentes atores, tem trabalho de ouvir, flexível, o terminal, a comissária de despacho, todo mundo. Então,
esse é o grande legado, de saber que ninguém conhece o todo e que a gente sempre precisa inovar e melhorar, prestar um serviço de qualidade para o setor privado. Mas eu vou pegar a deixa que você ontem deu uma, né? Quanto de filtro entre a expectativa primária e a final. Você citou um caso específico da Anvisa, te dê a deixa. Quantos processos entre expectativa e realidade vocês, o nosso público poder ter visão? Entendi. Pessoal, por exemplo, vou falar também da Anvisa, do MAPA. Eu acho legal também um trabalho que a gente fez lá na Zona Franca de Manaus, que teve também com a ajuda do Procomex, o sindicato também dos despachantes lá de Manaus também trabalhou junto, então foi um trabalho bem legal. Na Zona Franca de Manaus, eles disseram que eles nunca tinham sentado junto setor privado e administração pública. E o mesmo procedimento de apresentar o projeto básico para a produção lá, existia, se apresentava para uma área de projetos da SUFRAMA, para a área de comércio exterior da SUFRAMA, para a Secretaria de Fazenda do Amazonas e para a Receita Federal. E cada um apresenta e pede num formato diferente. Nossa. E no portal se pensa ser isso. Então, de 4 para 1 só lá. Na Anvisa, vocês conhecem, a maior anuente, né, em número de licenças, não em valor, mas em número de licenças, quase 500 mil de LIs por ano. E ela passa, sabe qual é o percentual de redução? 100%. Passa a ter 0 licenciamento dentro do portal único. Uau! De 500 milhões para 0. Só é do INPE. Pessoal, olha só que informação. Cara, isso é revolucionário. Cara. E, por exemplo, dos atributos, quando a gente fez, de novo, sempre pensando em ouvir o setor privado indicou 250 atributos para a Anvisa. A Anvisa fez um trabalho e reduziu para 23. Uau. Então, assim, quando vocês estiverem preenchendo o catálogo e estiver reclamando da quantidade de atributos que tem lá, foram vocês que pediram essa quantidade de atributos, tá? A gente fez reunião com os 47 setores, foram mais de 35 reuniões, porque teve setores que se juntaram, né, em reuniões, e é o setor privado que pede e tenta, aquilo que acho que a gente estava conversando antes. Todo mundo acaba tentando representar o que é hoje para jogar para o portal único. Então, se eu quero prestar um monte de informação, se eu tenho que prestar um monte de informação, então me crio muitos atributos. E ontem mesmo o Fabiano, né, o Fabiano Coelho, falando junto com o Sérgio da filosofia, cara, o catálogo tem que ser simples, não tem que ser um complicador. Ele é um motor do compliance, da conformidade. A gente fez um levantamento dentro do cadastro das empresas OEAs, e a gente tem aí, em média, 15% dos catálogos mudando de classificação fiscal. Sério? Caramba. 15% de empresas OEA. Imagina como que é o sistema orgânico. Sistema orgânico. Porque é isso, quando você vai preencher na DI, você preenche um campo texto, então não existe um conflito entre o que você está descrevendo e o que está na NCM. Quando ele te força a ter um especialista para ter que fazer a apresentação dos atributos, aquilo te leva a repensar e falar, putz, não deveria ser essa NCM aqui, deveria ser outra NCM. E tá natural, não é porque a pessoa não estava fazendo o trabalho dela, nem nada, mas acontece. Mas a gente também não pode ser o extremo de pedir 250 atributos da Anvisa, mais 180 do Inmetro. Então, isso acaba, e esse é um pouco do nosso público também que a gente quer alcançar, que é, todo mundo vê a importação e exportação como um grande problema. Então eu prefiro pagar um importador, alguém que já tem rito nesse ciclo, do que efetivamente eu entrar nesse risco de ter que preencher 200 formulários, ter que fazer isso. Então, também um dos legados que eu acho é a condição de acessibilidade de novas empresas, de novos empresários ao mundo do comércio exterior pelo portal. Sabe o que eu acho importante, se você for pensar num link de catálogo de produtos e atributos em si? Surgiu agora esse site. Principalmente a gente vê, é muito comum você ver às vezes situações de tax, comércio exterior, que tem ali na ponta um desembaraço, que precisa de uma informação técnica. O Thiago com certeza já vivenciou isso, que às vezes a pessoa vai para a engenharia tentar a informação e não consegue. Demora. Com isso, se criou, acho que um canal também
que a engenharia possa entender um pouco mais o que precisa, porque ele vai ter que fornecer manual, vai ter que fornecer catálogo e tudo, para ele poder ter referência. Eu já tive situações assim, na mesma empresa, para a mesma mercadoria, 2 catálogos diferentes e um pouco distintos. E a pessoa da engenharia é mais ou menos assim, Lavo minhas mãos. Ela deixa um pouco de lado porque a prioridade dela é o projeto, é isso, aquilo, e tendo tudo isso, ele necessariamente vai ter que entrar, porque senão o produto não vai chegar. Se ele não tiver informação, eu acho que é uma forma de conscientizar também as equipes para poder ter essa interação. E o que você colocou, Ricardo, é esse ponto, só rapidinho. Por que não acontece? Olha o que acaba que trouxe, né? O projeto Portal, ele traz essa visão de mudar a cultura e tudo, inclusive o que você falou dentro das empresas, áreas que não se conversavam passam a se conversar. E passa que hoje o custo é menor em você ter um risco de cair a DI em canal e você vai pagar uma multa ali e fazer o compliance reativo a partir do despacho. E o catálogo traz isso, ele é o motor da conformidade. Você tem que fazer o compliance antes mesmo de fazer a importação. E aonde que a gente vem o ganho? Eu não tenho como parar. Por que vale a pena ter a descrição, não fazer a revisão de compliance e pagar a multa e ajustar quando cair em canal? Porque o volume de canal é baixo, porque eu não posso parar tudo. Então, é um trade-off que vale a pena. Só que, a partir disso, se a gente vem numa filosofia onde eu vou olhar a declaração de importação, a licença de importação, como administração pública, sabendo que o setor privado não se preocupou em fazer a conformidade prévia porque vale a pena ali, o que começa a criar? Burocracias e trabalhos de querer fazer fiscalização. Quando eu passo a ter a filosofia reversa, aonde eu sei que o sistema catálogo, a declaração prévia, forçou a conformidade, não só a conformidade aduaneira, mas também do anuente administrativa. A estrutura de atributos para se informar para MAPA, Anvisa, IBAMA, Inmetro, classifica exatamente qual é a mercadoria que tem aquele controle administrativo. Então, o que vai é o ganho? É a celeridade dali para frente. O processo passa a ser mais leve com aplicação de gestão de risco, com filosofia de gestão de risco. Por isso que eu falo, 0 licenças no caso da Anvisa. 0 licenças. No caso do mapa, praticamente, sei lá, acho que vai cair em 80% a 90% a quantidade de LIs do mapa, porque quase nada tem pedido de licenciamento, a não ser animal vivo, medicamento e vacina, que tem autorização de importação. E aí o órgão conseguiu mudar a cabeça. A gente chegou, não, mas olha que o catálogo vai te dar essa certeza disso e tem toda a série histórica da importação. Pare de querer ficar fazendo um trabalho de fiscalização, operação a operação, e passe Vai para inteligência. Gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco. Então, o catálogo dá essa segurança para que o órgão mude a forma de trabalho. Com que é a LDI, que é um campo texto, cada operação é uma operação isolada nova, por mais que a inscrição seja igual. Sim. Como é que eu vou descobrir que foi exatamente a operação de 27 de novembro do ano passado? Não tem como. Então é isso, eu trago uma confiança para o órgão de que, então eu não vou olhar cada operação de forma isolada. Agora eu olho o ciclo geral das coisas. Entender? Acho que assim, para o pessoal entender um pouco do porquê do catálogo. O catálogo dá mais trabalho do que descrever as mercadorias na LDI. Dá. Inicialmente. E é uma vez só, né? E é uma vez só. Mas esse é o ganho, o trade-off, usando de novo a palavra, trade-off. Aí eu consigo tirar vários nós e amarras que tem dali pra frente. Cara, dá umas insight, é isso aí, cara. Se a gente que tá acostumado você tem que tomar um fôlego, imagina pra galera que ainda tá pegando, mas voltando, ser natural de Brasília. Candango. E é isso aí, galera, você vê, foi lá, né, entrou como TI, né, chegou e já hoje tá aí falando, e hoje tá representando o Brasil. Thiagão tá representando o Brasil nessa ferramenta e que efetivamente tá chegando, tá dando medo em muita gente, porque o novo também, ele é ele deixa um frissonzinho,
mas como bem colocado, tem muita gente trabalhando, a estrutura por trás disso é muito robusta e a gente tem que valorizar essa nova a iniciativa da do INPE, né? Ela já tem prazo, né? Sim, os prazos são lá, né? Até o fim do ano a gente tem que fazer a migração por causa da reforma tributária e agora até o meio do ano todos os anuentes passam a estar integrados 100%, todos os tipos de operação aéreo e marítimo funcionando e mesmo ainda não sendo obrigatório aqui no meio do ano, vocês vão ver como muitos importadores vão querer migrar para fazer os registros dentro do portal, porque o quanto que facilita. Você vai querer ter licença ou não, abrir vai ser entre fazer ali a cada embarque da Anvisa ou não fazer nenhum mapa, mesma coisa. O ganho É muito grande do controle administrativo e essa integração da aduana, controle aduaneiro e controle administrativo de forma simultânea no despacho de importação. E deixa eu fazer uma pergunta sobre também, acho que um dos grandes benefícios que vai ter, o sistema está preparado para isso, né? Você fala em Brasília lá, né, com a Receita Federal, da gente, empresas OEA, pagar o imposto só no dia 10 do mês subsequente. 20, rapaz. Dia 20? 20 dias? 20 dias no mês subsequente. Porque a ideia era, então, 20 dias no mês subsequente, né? Como que isso está em Brasília? Isso realmente está certo que isso vai acontecer? Ou ainda não foi confirmado? Como que isso está? Não, na perspectiva do executivo e é certo. Certo. O PL 15 está lá para tramitação, vai depender nesse ano do Congresso do ritmo e é fato que vai acontecer porque não existe nenhum órgão que esteja oposto a isso. É uma questão do trâmite do legislativo mesmo de acontecer e é certo, esse é o benefício, então vai chover pedidos de OEA, porque aí fica a conta hoje para se ver se vale a pena, que as pessoas ficam tentando pensar se tem um benefício financeiro, né? Porque as pessoas olham muito só para o financeiro, mas que seja, esse vai ser, com certeza, porque você vai pendurar tudo, um grande fluxo de caixa inteira lá para pagar, né, as suas taxas. Você pagar em até 50 dias todos os impostos, né, da sua importação, isso é revolucionário, né? E aí, de fato, hoje o OEA se demora já 6 meses, 1 ano, assim, vai chover pedidos. Então, se você quer ser OEA, você quer ter esse benefício, entre o quanto antes, né? Porque daqui a pouco, a hora que isso funcionar, vai ser... Agora você é o chato, porque o tempo já deu. Ele tem que pegar um voo. Verdade. E aí tem a última pergunta que o Ricardo sempre faz. A pergunta conta algum fato inusitado, né? O podcast tem essa condição mais flat, né? Tão formal, apesar da gente estar aqui com gravata, né? Então, assim, conta pra gente algum fato inusitado da tua carreira, que fala, putz, né? Que você conta ali numa mesa de bar com a galera, descontraindo um pouco. Perfeito. Primeiro, a gente não contou, né? O Zambrano não conseguiu estar aqui, né? A gente ia estar junto, logisticamente não funcionou, a gente tá na correria, já vou pro aeroporto. Zambrano, um abraço. Estamos lá também, gerente do programa pela Receita. Escapou, mas não se livrou. Não se livrou, vamos ter que organizar essa data aí. E... Cara, no meu primeiro dia de trabalho do Portal Único, ainda se chamava Rev na apresentação, eu não era nem o cara da TI, na verdade eu era o menino da ata no primeiro dia, porque eu não sabia nem o que era portal, então me colocaram para fazer a ata, eu fui o menino da ata. Que hoje é melhor, né? Porque hoje tem as IAs e tudo, poderia ter colocado só gravando, mas naquela época não tinha, né? Então, fui o menino da ata e tava uma mesa comprida com todo mundo discutindo e conversando, Receita Federal e SESEC, sobre... ainda estava se filosofando a ideia da nota fiscal ser a base do preenchimento da declaração de exportação e tentando ver como é que ia ser isso tecnologicamente, se era viável, normativamente, tudo. E aí tinha, né, água, café, todo de reunião normal. E eu fui me servir de café, levantei, fui me servir calado, né, entrei mudo, saí calado. E aí, quando eu fui colocar o café, a garrafa de café virou em cima de um auditor fiscal. Uau! E aí eu não conhecia ninguém e virou aquele peteco, pegando guardanapo pra secar, e eu ficava no primeiro dia, tava discreto, cara, mas ele já foi conhecido, ele já deixou a marca, né? Exatamente.
Hoje, quem é esse auditor fiscal é o Rodrigo Salles. Não sei Caramba, se vocês conhecem o Rodrigo Salles, ele é o PO da Conferência Aduaneira, do módulo da fiscalização da Receita Federal, um módulo que vocês não veem, né, um módulo interno, não só da Receita, porque hoje esse módulo virou um módulo também dos anuentes, porque é feito no simultâneo ao despacho aduaneiro, o controle administrativo. E foi isso aí, cara, desde esse dia, legal. mas foi bom que quebrou o Mas gelo aí. Quebra o gelo, quebra o gelo. E aí o pessoal já, não, tá tranquilo e tal. Aí já fui convidado pra almoçar no primeiro dia e Então, tal. graças a esse jogo Já de fez o tanto, network ali, né? Exatamente, no primeiro dia de trabalho, que cara. beleza, hein? Estreou bem, Estreiei. Pé direito. Pé direito. Obrigado, Thiago, né, por estar aqui conosco, né, realmente, né, uma presença ilustre com a gente quer trazer cada vez mais para o nosso público, que é profissionais entusiastas do comércio exterior, né, esse trabalho, né, eu acho que uma última para a gente ir, a gente tem 25 milhões de empresas no Brasil, né, que existem, estão ativas, e somente 8 mil empresas importam regularmente, né, a gente, né, queria ouvir um pouco de você. O que você acha que se dá isso? Né? E uma dica, né, a última dica aí para o pessoal que ainda não entrou, né, na área do comércio exterior, não entrou na área de importação, né, como que você pode talvez incentivá-las? Perfeito. Realmente, isso aí é um número que a gente vê o quanto que não existe uma inserção internacional das empresas brasileiras, principalmente as pequenas e médias. O MDIC, uma coordenação irmã minha, né, que fica dentro do mesmo departamento, ela tem esse viés de trazer mais empresas, buscar aumento da inserção internacional das empresas, porque um estudo realizado demonstra que as empresas que atuam no comércio exterior pagam melhor, tem profissionais mais qualificados, né? Fatura mais também. E o portal único ele tem, e dentro da visão single window, né, de estudo da OMA, da OMC, é exatamente essa visão de simplificar o comércio exterior para deixar de ser um bicho de 7 cabeças. Vai ser um bicho de 2 cabeças, né? Também não dá vamos pra dizer ser, também, não, que o comércio exterior naturalmente é complexo. Uma medusa, né? Mas deixa de ser 7, passa a ter 2 cabeças. E, obviamente, se torna mais atrativo você atuar ali dentro da plataforma de comércio exterior. E não precisar ficar tendo tantos intermediários dentro para se fazer uma operação de importação. Não é que você não vai precisar em algum momento, dependendo de um especialista, de um despachante, de uma comissária, de um, né, Um agente de carga. um agente de carga, O engenheiro ainda etc. vai precisar, né, gente? O que é O engenheiro ainda vai precisar, o engenheiro gente. ainda vai precisar. Mas é isso. É a questão de tirar a barreira da empresa querer atuar no comércio internacional. Então a gente precisa crescer. Os países desenvolvidos, eles têm um percentual de empresas que operam no comércio exterior, um percentual muito maior do que o Brasil. Né? No Brasil não chega aí nem a 0,1%. E a gente tem que aumentar aí esse percentual para exatamente trazer mais Presença, né? Colocar nossa economia lá fora. O Brasil cresceu bastante. Se você pegar um gráfico desde o início do Portal Único, isso é dados do Banco Mundial, tá? O Brasil, ele cresceu 20% a mais do que a média do comércio internacional nos últimos 10 anos. A gente ganhou market share, a gente saiu de 1% para 1,2%. Exatamente. Mas a gente cresceu 20% em relação ao mercado internacional. A gente só não cresceu mais do que países ali asiáticos, como China e etc. Mas em relação ao mundo, União Europeia, Estados Unidos, toda a América Latina, o Brasil tem maior participação, cresceu 20% a mais do que dentro da corrente de comércio do que todos esses países. Então, é o trabalho que a gente tem. Não é que é o portal único em si o desenvolvimento do sistema. E aí a gente volta naquele ponto inicial. É em questão da cultura, da conversa, de simplificar. Medidas de facilitação do comércio não é o portal único só, é o principal projeto, mas as medidas de facilitação são diversas. Tem vários. Foi como você também afunilou, né? Acho que isso é um pouco do que a gente estava conversando, né? Toda essa esteira, o grande legado do Portal Único, né? Palavras suas, estou parafraseando ele mesmo, né? É que o Portal Único ele trouxe uma limpeza de tempos, de mais de 30 anos de comércio exterior,
para uma atualização que não está vinculada ao portal único sistema, porque ele vai sofrer as suas atualizações. Perfeito. Estou parafraseando você mesmo, hein? Não são palavras minhas. Né? Pessoal, tá difícil achar aqui, né? Estamos com o tempo tomado, mas fica a provocação também. Eu quero deixar o convite para quando a gente oportunamente tiver com o Zambrano ou não, você tá junto com a gente, porque é uma matéria que causa empolgação e tem muita gente ainda muito carente, né? Principalmente os profissionais atuais de mercado, com relação ao que vai ser o fim do mundo ou não, né? O apocalipse e o que não é. Na verdade é um novo mundo, é uma nova oportunidade de crescimento. Então eu vou fechar aqui a minha parte. Muito obrigado por você ter dado essa janela de oportunidade para nós. E espero que o voo espere você. Vai tudo certo. Esperar pela próxima e que esteja conosco. E sempre que tiver alguma novidade, esse canal está à sua disposição. Perfeito. Pronto, você contando essa história do voo, eu já tenho uma outra história engraçada pra gente contar. Então, de perder voo em relação ao projeto Portal Único no próximo podcast, então, a gente já deixa guardado Já tá combinado, talvez seja essa próxima. Né? E a frase que eu gosto sempre de falar, né, que a facilitação do comércio não pode parar, né? Novas burocracias, novas exigências sempre vão aparecendo. A gente pode ver a guerra tarifária que está acontecendo no mundo com os Estados Unidos, o Green Deal da União Europeia criando critérios desproporcionais como uma medida de barreira não tarifária para produtos, né, estrangeiros. E a gente tem que estar sempre ali, igual o cortar a unha, cara. Corta ali, parando, porque se você sossegar, a burocracia aparece novamente. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até mais, tchau.